Agora vai. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Setembro Amarelo chegou. Não sei quem já recebeu aí convite para para dar palestra de Setembro Amarelo. Eu queria dar uns toques hoje sobre isso, sobre a perspectiva da TCC. A gente já teve aqui especialista em suicidologia, né, que falou sobre essas atualizações, né, contribuições muito boas, Luciana. E hoje eu queria passar aqui sobre 3 pontos, tá? Eu pretendo ser breve, pretendo ser direto, porque não vai mais ser moda, tá? A gente está lidando aqui hoje, não sei se você viu, sabe essa coisa de setembro isso, setembro aquilo, gente, agora tá aqui, ó, nova lei sancionada essa semana pelo nosso presidente Lula, sanciona a lei oficial de campanha Setembro Amarelo com as datas nacionais de prevenção à automutilação, suicídio. E aí, ó, tá aqui, o presidente sancionou nessa terça-feira a lei 15.199 de 2025, que institui oficialmente a campanha de Setembro Amarelo como e aqui também a legislação trouxe o Dia Nacional da Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro, e Dia Nacional da Prevenção de Automutilação, dia 17 de setembro. Então, eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque agora é lei. Então, a gente sabe que isso já vinha muito informalmente, janeiro branco, novembro azul, mas agora, oficialmente, né, temos aí um dia. A gente sabe quando tem um aspecto de lei, isso acaba se tornando, agora se torna mais passível de políticas públicas, agora gera uma questão mais direcionada e mais oficializada. Eu vou evitar aqui, a gente está em casa, tá? Eu nem vou falar aqui sobre a importância de termos datas como essa, sobre a importância do tema, a gente já tudo falou sobre isso. Eu acho que é chover no molhado falar com psicólogos sobre essas questões de ações de valorização da vida, de prevenção do suicídio. E daqui eu já vou colocar a perspectiva analítico-comportamental, porque que eu não gosto do termo prevenção do suicídio, mas eu entendo ele como necessário. Na análise do comportamento e como aspectos clínicos, é bem comum que a gente não trabalhe com a repressão, ou com a punição, ou com a ênfase no comportamento a ser alterado. Mas nós trabalhamos com a ideia de reforçar comportamentos contrários àquele. Então, sobre a perspectiva analítico-comportamental, termos campanhas contra o suicídio não é o nosso melhor viés de olhar essas coisas. Mas eu entendo que trazer essa temática toda, não estou aqui criticando uma lei e tal, mas eu prefiro usar o termo, e assim, teoricamente, eu acabo sugerindo, né, que nós possamos usar o termo de campanhas de valorização à vida. Porque nós estamos, então, reforçando aquilo que é mais importante, que é a vida. Então, mais do que trabalhar, então, com campanhas para emagrecimento. Talvez seja importante a gente trabalhar com campanhas de se tornar saudável. Então, campanhas antidepressão. Que tal trabalharmos com campanhas de autocuidado e bem-estar emocional, de psicoeducação? Então, não gosto de olhar. Teoricamente, a análise do comportamento ela vai sugerir isso, tá? Para nós olharmos o comportamento a ser implantado. Isso fica muito escrachado quando a gente vai trabalhar com criança. A Gisele está dando aulas incríveis aqui sobre terapia infantil, que você trabalhar o comportamento alternativo, muitas vezes ele é muito mais eficaz do que ficar batendo, né, naquele comportamento que, de fato, a gente está evitando. E por que esse tema vem aqui? Né? Além de ser setembro, essa também é uma aula de uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Por que eu estou colocando esse tema aqui, então? Porque o Aaron Beck, e nós ficamos famosos, nós da TCC, ficamos famosos por conta da tal das escalas Beck.
Quem sabe de cabeça quais são as 4 escalas Beck? Puxa aí na sua cabeça, quais são as 4 escalas Beck? Não vale dar Google, hein? Não vale dar Google, tá? As 4 escalas Beck, gente, BDI, né? Escala de depressão. Então, Beck, Beck, D, Depression, Inventory. Então, inventário Beck de depressão. Aí temos o BAI, que é o inventário Beck de ansiedade, o BAI. E aí nós vamos ter, esses dois são muito conhecidos. Teoricamente, lá no SATEPS, isso já está expirado, aí a gente tem o BDI-2, que foi validado no Brasil, mas a gente também já teve aula sobre isso, por que eu não uso as escalas Beck, que eu prefiro aquela outra escala, tem uma aula especificamente sobre isso, que eu prefiro a das 21. Tem uma aula também, por que essas duas são mais famosas, porque as outras duas, elas vão entrar numa temática que a TCC ela se debruçou muito no começo. E até hoje, os principais dados empíricos da TCC são de acordo, são muito próximos à questão da depressão. Então, nós vamos ter a escala de desesperança de Beck, a escala BHS. Para ser sincero, gente, aqui para nós, eu nunca usei. Né? Eu conheço, cheguei a comprar quando estava validado, mas eu nunca usei. Hoje a gente não pode usar, porque já está expirado, né? Já está expirado, e é por isso, então, essa aula. Porque as escalas estão expiradas, porque Setembro Amarelo começou, porque agora é lei, e porque quais são as atualizações da TCC com relação a essa questão do suicídio. Tem alguns estudos novos até, que eu até fui atualizar, puxando, né, antes da aula e tudo, estudos assim que vão recolocar a ideia da TCC sobre como uma boa indicação para casos de suicídio, tá? Então, as ferramentas lá que a gente já conhece são extremamente indicadas. Você que está reestruturação cognitiva, técnicas de resolução de problema, elaboração do plano de segurança, ativação comportamental e coping. Eu não sei se a gente tem uma aula específica sobre ativação comportamental, de repente acho que vale a pena, tá? Tem um livro interessante que a gente podia sentar e falar só sobre isso. E monitoramento e contrato terapêutico. Aqui, gente, sobre essa questão do monitoramento, a gente entra num problema legal e que eu entendo esse problema legal aqui. Quem atende virtual no Brasil, nós não podemos atender casos com risco de vida. Aí que tá. O conselho, ele não especifica exatamente em quais situações. Então é colocado alguns aspectos lá, como violação de algum direito, ou seja, né, você subentende algum direito, violação de algum direito. Você subentende o quê? A pessoa em privação de liberdade, você subentende a pessoa sobre algum tipo de coerção, alguma coisa nesse sentido. E também coloca lá como não indicada, como proibida, terapia online para indivíduos com risco de vida. Não é especificamente citado suicídio, mas eu entendo, né, já conversei com alguns colegas sobre isso. O primeiro pensamento que vem quando você lê essa normativa, basicamente olha, está falando então de pessoas, né, passíveis de alguma tentativa de suicídio, alguma autolesão, alguma intenção com relação à vida. E aí a gente até bate com a questão de quando isso quebra, quando o sigilo é quebrado. Lembra quando o sigilo é quebrado? Quando é colocado, então, a vida de alguém em risco, né? Seja a própria segurança da pessoa, seja a segurança de outra pessoa, aí o sigilo precisa ser quebrado. Então a gente vai tateando, porque não é bem uma deontologia, faça isso, não faça aquilo. É uma instrução ética que a gente vai, então, fazendo as nossas ilações ou interpretações ou essa construção. E a psicologia é viva, ela vai sendo construída. Na dúvida, você pode entrar em contato com o conselho, é sempre isso que eu indico, né? Olha, será que isso e aquilo? E por que estou fazendo essa pré-eliminar aqui, esse disclaimer? Porque quando eu vou citar e quando eu fui estudar,
para a gente fazer essa aula, tem alguns estudos já trazendo um certo nível de efetividade para as terapias online em casos de suicídio. Olha só. Posso deixar aqui a referência para vocês, está na PubMed, deixa eu pegar aqui, ó. O estudo realmente está aqui com 96 adultos, um estudo publicado agora em 2024, tá? Eu vou copiar e eu vou enviar aqui, copiar. Deixa eu colar aqui no texto. Aqui a referência inteira, tá? Então foi um estudo publicado, assim, um estudo bem randomizado, um estudo bem interessante, que está trazendo alguns efeitos sobre isso. E aí, qual que é, gente, um problema aqui? Vocês estão vendo que eu estou mexendo num vespeiro bem grande. Por quê? A gente não pode, ponto. Não pode. Isso o conselho já está lá dizendo, não pode. Não pode, não pode, beleza, né? Não pode, não pode. Embora não seja específico, talvez seja melhor evitar. Sabe aquela coisa assim? Só que os dados estão começando a trazer algumas coisas que vão fazer a gente analisar e criticar e construir uma psicologia diante disso. Até porque, é esse o ponto que eu quero chegar, nós temos aqui escalas que, há algum tempo, eu vou mostrar para vocês. Eu não posso publicar, não fui eu que publiquei, mas veja só. Lembra que a gente estava falando das 4 escalas? Nós temos a de desesperança e nós temos depois a BSI, que é a escala de suicídio de Beck. Então, lá, escala de ideação suicida, que já não é mais usada, que já não é mais validada pelo SATEPS. Não estou aqui recomendando, mas por ser um curso, um grupo de estudo de TCC, faz parte da história. E aí, isso era fechado, isso era e hoje você facilmente encontra aí. O conselho não veda, né? Tudo isso, qualquer Google que você colocar aí, você vai poder achar. E aí a gente encontra esse tipo de coisa aqui, ó. Tem o desejo de viver, aí você vai colocar. Tem o desejo fraco de viver, não tem o desejo de viver. E aí a gente coloca essa escala, deve ser da década de 60, né? Número 2. Não tem o desejo de morrer, tem o desejo fraco de morrer, tem o desejo de morrer moderado, e aí a gente vai colocar, ó. E aí a gente vai percebendo, gente, para ser sincero, o que acontece quando você faz uma escala de ideação suicida? Parece que você está dando ideia. Porque, olha só, tenho breves histórias, tenho longos períodos de ideias de me matar. Raramente ou ocasionalmente. Isso aqui é uma aula de história, tá, gente? Pelo amor de Deus, não usa isso aqui. Eu sei que todo mundo aqui tem racionalidade, mas só para deixar claro, isso aqui é um documento histórico. E se fosse regulamentado ainda pelo SATEPS, eu não estaria publicando, eu estaria exibindo aqui. Tá? Até porque esse não é um material meu, é um material público, por isso que eu estou publicando, estou compartilhando a minha tela, tá? Qualquer pessoa tem acesso a isso. E aí é curioso isso, fazer aqui, aproveitar para colocar uma pimenta aqui na nossa discussão, é curioso isso, que o meu sobrinho, ele pode publicar um teste, ele pode achar na internet, ele pode publicar no Facebook dele, porque o conselho não tem autoridade sobre ele. Olha que curioso. E eu, enquanto psicólogo, não posso fazer isso, porque daí eu estou sobre a jurisdição do Conselho de Psicologia, entende? Então é bem curioso isso, quando a gente vai pensar sobre a autonomia do sistema conselhos, agora mesmo teve eleição, a mesma chapa de 30 anos atrás ganhou, assim, eu nem tenho uma opinião formada sobre isso, o quanto isso é bom ou ruim, nem é uma questão pública, nem conheço, né, muito as pessoas, tive poucas experiências lá, as pessoas que eu conheci de lá, achei super bacanas e tudo, mas também não tive muito contato. Mas essa autonomia que é de outras pessoas e não nossa, nos coloca, assim, numa situação bem complicada. Já faz tempo que o termo psicoterapia, o Conselho luta para que seja um termo exclusivo de psicólogo, e aí o que a gente vê é um movimento contrário de algumas abordagens da psicologia passando a ser integrante de outras profissões, né? Recentemente, não sei, a memória, não sei quem está fraco aí, quem está fora de memória, a enfermagem trazendo
o ABA, né, a análise de comportamento aplicada, como ferramenta, né, como ferramenta, o próprio Conselho de Enfermagem colocou isso como uma ferramenta da enfermagem, e assim, são coisas que vão passando e a gente vai vendo que estão colocando. Então tá aqui, gente, escalas de suicídio, tá, e de ação suicida que esteve na história. Agora, Sérgio, que vocês devem estar olhando aqui, o que a gente vai fazer agora com essa história? Eu entendi, já ouvi falar que tinha isso. O que nós vamos olhar hoje? Eu queria compartilhar com vocês uma nova escala que me deu uma versão, que me deu uma ideia, que me deu um norte de como olhar um pouco sobre esse aspecto. Então, acho que, em suma, como que eu resumiria isso? Talvez menos sobre suicídio e mais sobre valorização à vida. Se formos usar alguma escala, temos uma nova escala, e aí essa é a novidade, por isso que é bom estar em grupo de estudo, porque me coloca sempre em... A Isélia sempre fala isso, Sérgio, é bom que a gente sempre está em desenvolvimento, né? A gente está sempre aprendendo, a gente sempre está compartilhando e a gente sempre está desenvolvendo uns aos outros, né? Tá aí, a Vetor, gente, a Vetor agora faz parte de um grupo, teve aí, a Vetor já era a maior do Brasil e agora está junto com essa Junte, não sei se é assim, né? Psychometrics, eu entendo que assim, daqui para frente a Vetor praticamente vai, eu não sei o termo, não estou aqui acusando de nada, mas quase monopolizar essa parte de testes no Brasil, porque, primeiro, eles fazem um excelente trabalho, o material, é raro de você ver um material questionável deles, e segundo, que eles estão investindo muito nessa parte aí. Tirando o VISC, né, que é muito conhecido, e tá lá com a Pearson, no Brasil é o Graph, tem algumas outras escalas, mas eu estou para dizer que aí 90%, 80% dos testes validados hoje no Brasil, isso aqui é o Sérgio, tá? Estão hoje sobre o direito e a aplicação da Vetor. Então tá aqui, eles acabaram de lançar o RISC, vocês conheciam, gente, a novidade? Escala de riscos para suicídio. Então, eu gostei de olhar sobre essa perspectiva dos riscos para o suicídio. E aqui a gente tem um guia de aplicação. E aí, gente, olha só, a própria escala, agora vocês vão entender por que eu levantei a bola. A própria escala, ela já vem para aplicação online. E, aliás, essa é uma outra tendência inevitável dos testes que a gente está vendo, as aplicações online. Por quê? É mais barato. Segundo, já é autocorrigível. Terceiro, você tem muito menos pirataria. Quando eu estava trabalhando com avaliação neuropsicológica, como é que você compete com alguém que usa teste pirata? O VIS que você vai comprar é 5 mil. A pessoa vai lá, tira um xerox na internet, pega ali. Como que você vai competir no preço se você usa material, original? E é um outro ponto. E eu não vejo ninguém falando sobre isso em lugar nenhum. Parece que está velado. E aí os testes online, eu entendo que vem e traz uma padronização nisso. Também é bom para a editora, porque eles também têm menos problema, né, com, com pirataria, etc. Eu acho que todo mundo ganha. Tipo Spotify, sabe? Ninguém mais baixa música pirata, porque tá tudo online, tá tudo lá, e os direitos, então a gente paga, acaba diminuindo os custos, porque agora todo mundo usa. Essa é uma escala, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você for comprar, parece propaganda aqui, né? Quem dera se fosse. Deixa eu mostrar aqui, parará, aqui, ó, quem quiser comprar, não sei quem, você vai precisar ter o CRP, porque é o instrumento, tá aqui, ó, RISC, aplicação online, tá? Tá aqui aprovado pelo Conselho, né, de Psicologia. Você pode comprar só a aplicação online. Hoje a gente vai ver um pouco do guia da aplicação, a gente vai ver um pouco dos resultados, como é que vem os resultados, mas aqui, basicamente, o RISC, né, a escala de risco para suicídio, é a única escala construída e validada, normatizada no Brasil, com aprovação do SATEPS. Então, atualmente, e ela é, obviamente, de uso exclusivo para psicólogos, né? Então, para que serve? O RISC ele vai ter o objetivo de identificar a desesperança, falta de conectividade, impulsividade, autolesão e capacidade adquirida.
Agora, gente, aproveitando que a gente citou aqui, vou até compartilhar o manualzinho de aplicação. Se a gente for olhar, e agora eu já vou colocar tudo na mesa, tá? Como que eu sugiro, como que eu quero interpretar, como que eu quero ver essa ideia do risco? Como que eu quero ver hoje a questão do suicídio? Sobre essas perspectivas, tá? Essas perspectivas que eles trazem nesses bases dos 5 fatores. Então, eu não quero aqui fazer propaganda de um teste. Eu quero aqui recomendar para você que me acompanha, dizer que eu mesmo estou fazendo isso agora. Quando existe essa demanda, é raro que apareça um consultório, muito raro para mim, porque vocês sabem, eu atendo online, mas a minha sugestão aqui, pelo que eu estou vendo, dentro do estado atual, do estado da arte no Brasil, nós podemos olhar, então, aqui tem sugestões para aplicação, você já deve conhecer a plataforma, a gente pode até fazer um simulado aqui, de um teste que talvez não seja tão restrito, ou de uma questão que não seja tão assim, de repente fazer um tutorial de como acessar, mas super intuitivo, tudo super colocado. Se você não tem o CRP ainda, você não vai conseguir comprar esse teste, mas o que eu estou querendo compartilhar com você aqui, ó? A correção, ela é feita online, então ela já vai te trazer com essa questão. Agora, o que eu faço? E aí eu acho que esse é o X aqui, o X dessa aula. Gente, os testes, eles não precisam ser somente... Eu sei que os SATEPS, eles trazem, assim, uma avaliação normativa e tudo mais, mas os testes, faz tempo que eu estou defendendo isso aqui, hein? Faz tempo que o pessoal não está se atentando. Os testes não precisam ser apenas para avaliação quantitativa. Os testes são um excelente requisito para avaliação qualitativa também. Vocês sabem, eu desenvolvi aqui com vocês, até vou precisar da ajuda de vocês, sobre o quiz dos 5 S's, ou seja, a gente criou uma régua ali para medir, para amparar. A avaliação clínica, ela é soberana, mas ela se torna ainda mais eficaz quando você tem alguns números para tatear. Então não se trata de robotizar, não se trata de padronizar, de colocar as pessoas em caixinha. Se trata de termos uma prática mais baseada em evidências, se trata da gente ter alguns tatos, né, diante daquilo que a gente está praticando, até mesmo para diagnosticar, prever e também intervir. Então, o que eu estou sugerindo aqui? Vou compartilhar com vocês agora um material que agora sim é restrito. O que eu estou sugerindo? Quando você... Deixa eu abrir aqui. Quando você usa uma escala, um inventário normatizado, você não vai mandar o link lá para a pessoa. Vai lá, preenche aí, depois a gente vê. Abre com a pessoa, abre a tela, se for atendimento online, por isso que eu também gosto dos digitais, né? Abre com a pessoa, né? E faça, assim como a sua anamnese, ela tem as questões fechadas, entenda, principalmente os inventários, não estou falando aqui dos testes normatizados, dos testes que existem padrões rígidos, né? Por exemplo, o VISC, a gente sabe que tem o VISC, a VAIS, a gente tem até as mesas, o tamanho das mesas, a altura das mesas, o tempo, tá? Mas escalas, inventários, entenda como também, como se fossem questionários semi-estruturados. Você não precisa fechar somente nisso, tá? Então, o que eu estou sugerindo aqui é que você olhe para uma escala como essa. Isso não precisa ser somente sobre o suicídio, que é a nossa temática aqui hoje. Você pode olhar para qualquer escala, para qualquer inventário, sobre essa perspectiva. E é isso que eu estou te sugerindo aqui hoje. Temos aqui o RISC. RISC. Um grave problema de saúde. Esse aqui, gente, é o relatório, como vem, tá? Quando você preenche o RISC. Não estou aqui, a gente obviamente não pode mostrar exatamente o teste, né? Porque ele é restrito. E esse só pode ser adquirido por psicólogos, etc. Mas está aqui o resultado, como ele vem, tá? Esse é um paciente
simbólico, tá? E aí, o que ele vem, ó? Na teoria, vem uma definição, ó, na escala de riscos, avalia o suicídio por meio de 30 itens. Então, a gente sabe que é um questionário de 30 itens, com base nessa teoria contemporânea de ideação para ação. Se 5 fatores fazem parte da avaliação do risco. E aí, sim, desesperança. Então, o que a gente vai olhar? Agora, aqui, a diretriz clínica que eu estou sugerindo aqui. A gente vai olhar para desesperança, falta de conectividade, impulsividade, autolesão e capacidade adquirida. E eu achei bem interessante, e aqui a gente já vê que os resultados, os últimos estudos, estão olhando para esses 5 fatores como fatores determinantes. Nem quero entrar naqueles dados lá, que mais de 80%, quase 90% dos riscos, dos ocorridos de suicídio, existia algum transtorno mental diagnosticável. Sabe tudo aquilo que a gente já viu em palestras de suicídio? Aqui eu queria ver sobre a perspectiva ferramental. Então a gente tem aqui, inclusive, resultados. Você pode fazer, você pode entrar, você pode olhar, né, se existe algum transtorno mental anterior diagnosticado, com qual idade, se atualmente está tendo pensamentos suicídios, com qual frequência, se já houve tentativa anterior. Essa questão de tentativa anterior a gente também já sabe na literatura que não é um número em si relevante, porque aquela grande falácia, né, de que quem promete não faz, a gente sabe que homens acabam tendo menores tentativas, porque as tentativas masculinas são mais efetivas, então, assim, os métodos utilizados pelo sexo masculino, eles acabam tendo uma... Então, às vezes, a pessoa nem ameaçou, e às vezes também parece acidente, ou às vezes isso vem travestido, isso é um fenômeno interessante que eu nunca vi nada a respeito. Às vezes o comportamento suicida, ele vem travestido de esporte. Interessantíssimo. A pessoa começa lá a praticar paraquedas, a pessoa começa a fazer free solo, né, que é aquelas escaladas sem equipamento. A pessoa, várias vezes o comportamento suicida, ele pode aparecer sobre essa característica, nessa topografia. E é bem curioso, porque como é que você vai discernir uma coisa da outra? Como é que você vai saber o que é, né? Carece aí de uma melhor investigação e tudo mais. Ele vai te trazer os resultados, né? Então, olha só, tem um score bruto, uma categoria. Então, nós temos aqui o fator impulsividade, score bruto, razão de chance, categoria, tentativas, ou seja, a gente tem aqui capacidade adquirida e autolesão. A gente já sabe que autolesão também são ensaios, né, são intenções e tentativas com a vida, né? Então aqui, e aí ele traz uma síntese. Então, baseado com a tal, obteve a pontuação de tantos pontos, corresponde a um fator médio nessa categoria, ele também vai trazer um feedback aqui. Tanto no setor desesperança, eu acho que é o que fica aqui, nesse caso específico, desesperança, né? O quanto que essa pessoa já, né, a gente dá TCC, a gente vai olhar sobre isso, sobre crenças, né? Crenças sobre o futuro, pensamentos automáticos sobre o futuro, falta de conectividade. Então, eu acho que os 5S, fazendo aqui a correlação, né, os 5S, ele vai trazer muito isso, porque você está conectando, né, com o social, você está conectando com a atividade física, com o sol, quase que uma ativação comportamental travestida, né? Então, aqui, poucas vezes a crença de conexão social, principalmente o social, né? Agora, impulsividade, que muitas vezes é uma característica da personalidade, só que também muitas vezes é uma sintomatologia de algumas psicopatologias, por exemplo, borderline, bipolar, até TDAH. A gente vê essa característica de impulsividade, a gente já sabe também que está muito relacionado ao desenvolvimento, né, neuropsicológico, pré-frontal, etc. e tal, das funções executivas. Agora, impulsividade, eu também gosto de uma escala específica sobre impulsividade, tá? Mas não é o tema aqui.
Então, impulsividade como uma característica, como um fator predispositor para comportamento de riscos para o suicídio. Tá? Capacidade adquirida. Então, assim, pessoa com altíssima pontuação e capacidade adquirida provavelmente tem pensamentos que morrer é a solução para problemas de sofrimento. Ou seja, ela já está apta, né, para pensar isso. Além da frequência das ideações, elas já não temem a morte, elas já se sentem encorajadas para isso, né? Então ela já criou essa capacidade adquirida. E aí a autolesão, né? Pessoas com pontuação média, autolesão, podem não realizar constantemente autos lesivos, etc. e tal. Então eu entendi que, como nós temos uma herança, acho que resumindo aqui, né? Como nós temos uma herança das escalas, nós não podemos, eu não vejo, não é que nós não podemos, como se fosse uma religião, eu não vejo nenhum motivo aparente para abandoná-las completamente. Ao passo que o Beck já não está mais entre nós, existe muita gente fazendo ciência séria, avaliações, estudos, testes, inventários normatizados. Eu acho que essa é a palavra X, entende? Então, olharmos para fenômenos hoje, suicídio, setembro amarelo e tal, por uma avaliação mais técnica, quando a gente olha para a pessoa, tá? Como é que está a desesperança? Como é que está essa falta de conectividade? Como é que está a impulsividade? Essa capacidade adquirida e esse potencial de autolesão, a gente consegue, então, ter até visual, né? Isso que é outra coisa que eu acho muito legal do digital. Até visual, a gente consegue olhar para essa perspectiva. E tudo isso, assim, por um teste que vai custar R$ 22, se você comprar. Ó, parece propaganda já, né? Se você for comprar um pouco mais disso, acho que desce, o valor vai baixando à medida com que você vai comprando mais licenças para aplicação. Em última análise, o que eu queria aqui trazer com você? Primeiro, a questão do suicídio, mas eu não queria ficar aqui chovendo no molhado, parará, sobre palestras que vocês mesmos se bobear vão dar melhor do que eu, mas reativar essa questão da TCC um pouco mais amparada, um pouco mais baseada em números também, né, para que nós tenhamos também ferramentas, né, tanto para prevenção, tanto para desenvolvimento de tratamentos, mas também para a gente atentar sobre essa questão da modernização, tá? O digital está aí, então vocês sabem que eu sempre estou provocando, né? Estou cutucando todo mundo que está do meu lado ali, eu sempre estou cutucando. Já tem evidências da TCC para esse público, mas ainda aqui no Brasil isso é uma realidade distante, embora acabamos de ter um teste recentemente normatizado para aplicação digital. Eu sei que isso não quer dizer que necessariamente você vai usar num atendimento online, mas os testes digitais, por si só, né, já são uma excelente ferramenta para terapias e psicoterapias por meio de ferramentas, né, de comunicação e ferramentas de informação, né, que são as TICs, né, tecnologias de informação e comunicação. No geral é isso, agora é lei, e teremos então para sempre aí, pelo menos, não para sempre é muito tempo, mas eu não vejo essa lei aí sendo, sei que no Brasil vai mudando governos e tudo, mas essa lei eu acho que com certeza vai ficar, então não é mais um movimento só, eu acho que é uma questão agora de política pública, uma questão oficializada, é uma lei, um dia específico para isso, e né, no calendário oficial nacional, e estamos aí, em última análise, em última instância, isso não deixa de ser uma conquista também da psicologia, né? Veja, enquanto tem tantas datas comemorativas, assim, que a gente, né, o dia do, quer ver, vou dar um Google aqui, datas, vocês já viram isso ou não? Datas comemorativas inusitadas. Tem dia de cada coisa, gente, que datas comemorativas nada a ver, vamos ver. Tem uns dias assim, ó, dia do selo, dia do... Não, eu ia falar dia do feirante. Dia do solteiro, dia disso, daquilo. Eu sei que tem muita coisa que não tem nada a ver, mas aqui, nesse caso, eu achei que foi uma grande ganha, né?
foi um grande ganho nessa questão. Não deixa de ser mais um item para a população, para a sociedade, aparato estatal parar e olhar um pouco também para essas questões que assolam. E em última análise, eu sempre que falo suicídio, eu estou falando sobre um fenômeno. Por que é tão complicado? A gente está falando de um fenômeno pessoal. Olha só, o suicídio ele quebra essas três linhas, e eu vou encerrar falando isso. Ele é um item pessoal, né? Ou seja, eu passo por isso, eu rumino isso, eu estou passando por dificuldades, a pessoa, né? Quando digo eu. Então ela está nessa esfera pessoal. E quando acontece, ela atinge toda a camada social em volta. Tem até um dado, não sei se 6 ou 8, que hoje se fala muito em prevenção e pós-venção de suicídio, porque as pessoas em volta, se não me engano, são 6 ou 8, você pode aí dar uma pesquisada melhor, de afetadas a cada suicídio que isso acontece. E aí, cada vez que isso acontece, o quanto pessoas que são seriamente afetadas com isso. Então, isso envolve todo ali o aparato social, né, a comunidade em si. Só que isso transpassa ao ponto de chegarmos numa sociedade mesmo, porque isso escancara para a sociedade dizendo, ei, algo de errado não está certo, ou algo de certo não está errado. Tem algumas coisas no nosso modo de viver, na maneira com que a gente está configurando essa sociedade, que está se tornando, por vezes, incompatível à vida. Então, e isso é um grande sinal. Para você ter uma ideia, no Japão existe, por exemplo, a gente sabe que países asiáticos têm números mais exorbitantes sobre isso, mas existe agora hoje um comércio sobre isso. Só para você ficar aí sentadinho no lugar. Olha o comércio no Japão que tem. Comércio para desaparecer pessoas. Né? Você paga uma quantia e essa pessoa desaparece. Então, assim, você quer sumir? Isso legalmente, tá, gente? Existe um comércio mesmo. Então você vai ter um novo passaporte, você vai ter um outro nome, você pode fazer um extra lá, você pode contratar também uma cirurgia plástica, você vai morar em outro lugar, ou seja, você legalmente você pode contratar uma empresa para você se renascer. E quando eu vi isso, lógico, são sociedades muito diferentes da nossa, né? Não dá para a gente ter já conceitos iniciais, ou seja, pré-conceitos, mas eu tive muita dificuldade de linkar isso com suicídio, porque se eu estou pagando valores enormes para ter uma nova vida, quer dizer que então que vocês sabem do que eu estou dizendo, né? É como se eu, então, e se eu tivesse a chance de renascer, né? Então eu vou morrer para as pessoas, né? Então eu sumo. E se eu sumir? Então é quase aquela frase de toda mãe, né? Um dia eu vou sumir. E aí lá no fundo você vai ficando adulto, você vê que tem hora que a sua mãe ela não estava brincando não, ela estava na verdade desabafando. E aí agora a gente é adulto, a gente percebe que, bom, já falei demais. Mas queria terminar com essas curiosidades aí, de alguma maneira, que trazem para a gente essa ideia, né? Em alguma quantia, em algum momento, para algumas pessoas, a forma com que a gente configurou e está configurando, vivendo a sociedade que a gente está incompatível com a vida de algumas pessoas. E isso escracha na nossa cara, isso assim, não dá para trocar de canal, entende? Não dá para só passar do outro lado da rua e não ver. E aí é isso que o suicídio faz com a gente. Então, precisava muito ter essa conversa com vocês e agradeço quem está aqui até agora. Eu vou abrir uma outra sala para a gente, quem for trazer algum caso, eu vou abrir outra sala ali com o pessoal que faz parte da pós-graduação e tudo. Quem não faz parte, gente, está aqui o nosso convite, tá? Sempre temos aqui essa aula, cento e pouco, perdi a conta, acho que 109, 110. A gente sempre tem essas aulas abertas de quinta-feira, depois a gente se reúne para estudar casos ou para bater uma bola, para falar um pouco sobre o tema que foi tratado aqui, ou para até sugerir, pensar outros temas. Vocês têm meu WhatsApp e, poxa, um grande prazer estar com vocês aqui.
e eu vou mandar o link ali no grupo exclusivo da nossa segunda sala, tá bom? Com licença, um grande abraço a todos vocês. Vamos valorizar a vida.